Fala bem forte o Senhor Jesus. Ele é digno e merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação em todas as suas palavras. Louva o Senhor, aleluia, aleluia. Recebe, Jesus. Recebe, Senhor. Recebe o aplauso das suas filhas nessa tarde. Oh, obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Boa tarde, minhas irmãs, meus irmãos que estão aqui. Paz seja convosco. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ler comigo o versículo-chave, né? O versículo tema desta tarde que está em Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Vamos ler todas juntas? Toda mulher sábia edifica a sua casa. Diga assim: eu sou sábia. Eu sou sábia Em Jesus Cristo. em Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, irmã. A palavra de Deus diz que toda sabedoria que é terrena, ela não é agradável a Deus. Não estou dizendo a sabedoria que a gente vai na escola, não é isso, irmã. Toda a sabedoria que faz estratégias para enganar, toda a sabedoria que tem estratégias para lograr as pessoas, essa estratégia não agrada e muito menos vem de Deus. Esta sabedoria. A Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele vai dar livremente. Ele vai dar muita sabedoria. E diz a palavra de Deus que Ele não vai lançar no nosso rosto, dizendo: você é burrinha? Você não tem sabedoria? Deus nunca faz isso, irmã. Quando nós estamos em um problema, quando nós estamos em uma dificuldade, clamamos ao Senhor: Deus, me dá sabedoria para me sair dessa dificuldade. Ai, irmãos, o Senhor logo estende as suas mãos para que a gente venha solucionar o problema pela sua sabedoria. Amém? Graças a Deus. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio que tenho de nessa tarde eu brinquei com o pastor Aurélio, né? A gente tem ele como filho, a sua esposa como uma filha. Fizemos uma grande comunhão, eu e meu esposo, e esses pastores, quando eles passaram ali para o Blumenau, muitas vezes almoçamos, comemos ali no restaurante que eles mantiveram ali. Louvo a Deus por essa oportunidade. Tubarão. Sai de Blumenau, Tubarão. Não é em Blumenau, é em Tubarão. É que eu tenho um vínculo muito grande com Blumenau também, né? Mas Tubarão já, meu Deus, por que isso, né? Já são 21 anos de Tubarão, né? Mas eu louvo a Deus por poder rever este casal. Já faz mais ou menos, acho que uns 3 ou 4 meses que essa viagem estava marcada, né, Anaí? Anaí, não. Foi perguntado assim: a senhora iria tal, em tal lugar, a senhora recebeu um convite e falou: ó, se for possível, eu vou. Por que possível? Porque a gente tem uma agenda, né, um pouquinho cheia, sai com o esposo, que é superintendente de visita, nós cuidamos de 11 igrejas ali na região. Então, a gente sai um pouco bastante com o esposo. Eu falei: se for possível. E Deus preparou um dia especial, um dia até de aniversário. Eu jamais pensei que passaria o aniversário tão gostosamente aqui, com uma mesa bonita até, né? Eu gosto de fazer festa para os outros, mas para mim, se não quiserem, eu louvo a Deus, né? Eu sei que é um chá maravilhoso, mas vou considerar que seja uma festa, primeiro para Jesus, depois para nós todas aqui, amém? Amém. Quero agradecer ao grupo missionário de mulheres que me
me presenteou com esse buquê de flores. Eu vi o cartãozinho ali. Muito obrigada, irmãs. Tá? Agradeço de todo o meu coração. Outro dia eu estava conversando com as minhas filhas. Eu tenho 4 filhas e um filho, né? São todos pastores. Uma pastoreia Lages, 3 pastoreiam lá no... Como é que é o nome lá? Jaraguá. Jaraguá do Sul. E um é o meu pastor. Um agora se tornou o meu pastor, né? Mais novo, pastor Júnior, já há 10 anos. Meu esposo passou o cajado para ele e ele tem dado conta do recado maravilhosamente. Tem feito um ministério lindo e maravilhoso. Então eu estava conversando com eles e eu falei assim, ó, tudo que vocês quiserem fazer para mim, faça enquanto eu estou viva. Eu amo flores. Os irmãos, acho que não sei se pensaram assim, mas eu amo ganhar flores. E eu disse assim, quero todas as minhas flores enquanto eu estou viva, nada de flores no caixão. Me dê tudo enquanto eu posso cheirar, enquanto eu posso ver a beleza das flores. Amém, irmãs? Amém. Então é isso aí. Mas a palavra de Deus nos diz que a mulher sábia, ela tem de Deus um ministério de edificação. Você está vendo o que está escrito ali? Toda mulher sábia, o que ela faz? Edifica. O que é edificar? Quem pode me dar uma definição para a palavra edificar ou edifica? Alguém sabe? Uma coisa que é edificante. Cuidar. Cuidar é edificar. Mais uma definição. Amar. Abençoar. Abençoar. O que é edificar? Quando você vai construir uma casa, o que você faz? Você faz um buracão bem fundo para colocar as estacas, porque senão vai vir o vento, vai vir a chuva e vai derrubar. Então tudo isso que os irmãos falaram, amar, outras coisas que ela falaram aí, significa alicerce que você está cavando para edificar. Você sabe que uma casa, quando você vai construir uma casa, eu tenho mais ou menos experiência, porque em todo o nosso ministério, me parece que foram 12 igrejas que meu esposo construiu. Então a gente sabe, irmãos, que se gasta muito mais para baixo do que para cima, não é verdade, irmãos? O que se gasta num alicerce. Então é isso que tem que acontecer na minha e na sua vida. Gastar no alicerce. Uma vida não é construída de oba-oba. Uma vida não é construída num parque de diversões. Uma vida é construída alicerçando-se. E o alicerce, irmãs, gasta muito mais tempo, muito mais força para fazer do que as outras partes de uma casa. Então assim é a nossa vida, o nosso criar os filhos. Eu sempre considero criar os filhos e alicerçar a família como o bambu. Não sei se você conhece a história do bambu.